Fala galera que acompanha o trabalho do 676 Clube, que é Fernando Alves, presidente, e hoje, dentro da nossa série de curiosidades sobre o Opala, nós falaremos sobre o sistema de ignição, ok? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos quase 170 inscritos no canal. Muito obrigado a você que é inscrito, muito obrigado a você que também não é inscrito, mas tem acompanhado os nossos vídeos, tem deixado o seu like, tem compartilhado, os nossos vídeos nas suas redes sociais. Muito obrigado, meu e do 676 Clube, tá? Significa que a gente está, de uma maneira simples, agradando a vocês. E por favor, não deixe, tá? De colocar seus comentários nos nossos vídeos. Se você tem dúvidas, se vocês têm sugestões de matérias que a gente pode trazer aqui para você dentro desse quadro, por favor, fique à vontade, deixa lá seu comentário. Vou ter o maior prazer em responder e, logicamente, colocar a sua sugestão dentro da nossa pauta de matérias, ok, turma? Bom, vamos lá. Hoje nós falaremos sobre sistemas de ignição. O sistema de ignição, turma, é um sistema que é responsável por gerar a faísca elétrica que provoca, a queima do combustível dentro do motor, tá? Esse é o princípio básico de qualquer sistema de ignição. No Opala, nós tivemos dois sistemas básicos ao longo da vida, ao longo da produção do carro. O primeiro deles, o sistema de ignição convencional, que é um sistema que funciona pelo famoso platinado, onde você não tem nenhuma eletrônica, é basicamente um platinado equipado é basicamente um distribuidor equipado com platinado que abre e fecha o contato conforme a rotação, do eixo do distribuidor que está ligado ali ao comando de válvulas, E por aproveitar essa rotação, através desse eixo que tem os excêntricos, e o número de excêntricos é equivalente ao número de cilindros do motor. Então, se você tem um eixo, por exemplo, se você tem um motor 4 cilindros, você vai ter um eixo com 4 excêntricos. Se você tem um motor 6 cilindros, 6 excêntricos e por aí vai. Então, cada vez que esse excêntrico ele gira, e ele alcança a mola ali do platinado, esse platinado ele abre e fecha o contato para gerar a faísca respectiva, do cilindro ali que precisa entrar em ignição, ok? E nós temos o sistema de ignição eletrônica, onde através de um campo indutivo, a famosa aranha ali dentro do sistema de ignição, ele gera um sinal, um pulso elétrico para o módulo interpreta e naturalmente faz o chaveamento da bobina de ignição. Essa bobina joga alimentação para o distribuidor de volta e através do rotor ele coloca a corrente elétrica já multiplicada inúmeras vezes pela bobina para o respectivo cilindro que precisa entrar ali em ignição. Lógico, nós temos outros sistemas, temos o sistema Hall, temos outros sistemas mais evoluídos, mas a gente não vai abordar. Foram esses dois sistemas básicos que equipou o Opala, tá? Bom, turma, a ignição a platinado, ela perdurou no Opala, por incrível que pareça, até 1984. Por quê? Eu vou explicar para vocês. No motor 4 cilindros a álcool, a ignição eletrônica entrou de série a partir de 1982, porém ela era opcional para os motores 4 cilindros a gasolina e não existia no motor 6 cilindros, que na ocasião só existia na opção a gasolina. Apenas em 1984 que a ignição eletrônica passou a existir para os 6 cilindros, até então só gasolina, e passou a equipar de série todos os motores 4 cilindros. Então, se a gente for comparar com algumas outras montadoras, demorou um pouquinho para o Opala receber ignição eletrônica. Fato é que hoje, mesmo os veículos mais antigos que possuem ignição platinada, a grande maioria já teve o sistema trocado pela ignição eletrônica, que querendo ou não é muito mais robusta, dura mais, não tem o inconveniente de você ter que ficar preocupado ali com platinado, às vezes você vai fazer uma viagem longa, você era obrigado a deixar 2 ou 3 platinados, às vezes até algum condensador ali no porta-luvas, com medo de no meio da viagem esses componentes darem algum tipo de problema, A ignição eletrônica já traz muito mais vantagens a respeito disso,
Certo, turma? Bom, agora nós vamos ver aí uma sequência de fotos que permitem que vocês identifiquem quando um motor possui sistema de ignição eletrônica ou sistema de ignição convencional aplatinado, tá? Para vocês entenderem um pouquinho as diferenças do sistema, né, de forma visual. E nós vamos voltar aqui para nossa garagem para falar um pouco sobre os cuidados necessários, inclusive eu vou fazer até digamos assim, uma relação entre sintomas e possíveis causas de defeitos para facilitar aí na resolução de algum problema que possa estar ocorrendo na ignição do teu Opala, beleza? De volta aqui, né, a nossa garagem, utilizando o meu Opala 91, eu vou falar um pouquinho sobre os principais componentes do sistema de ignição, que no caso desse motor é um sistema de ignição eletrônico, ok? Começando aqui, ó, fixo ao paralama dianteiro direito, nós temos o módulo da ignição eletrônica, a bobina, o chicote elétrico que alimenta esses componentes. Ligando a lanterna aqui, a gente vai poder visualizar lá embaixo, ó, o distribuidor, né? Ele é um pouquinho escondido aí por conta do compressor do ar-condicionado. Os cabos e as velas de ignição. Esses são os componentes do sistema, ok? Agora, turma, eu vou falar um pouco sobre alguns cuidados necessários para que você tenha um bom funcionamento desse sistema, e também vamos falar um pouquinho sobre alguns defeitos possíveis, ok? Bom, o cuidado clássico de manutenção, né, que é a substituição periódica das velas de ignição e também dos cabos, ok? Que deve ser feita aí de tempos em tempos, ou de quilometragem em quilometragem, quando o veículo é utilizado mais corriqueiramente, tá? Para que você garanta o correto funcionamento. Para quem não sabe, a vela de ignição é um elemento resistivo, assim como os cabos. Então, a dificuldade imposta pelo desgaste da vela e também dos cabos para uma boa ignição pode provocar uma série de sintomas, como falhas, aumento do consumo de combustível e também desgaste de outros componentes, tá ok? Bom, turma, vamos lá. Falando sobre o módulo de ignição. Esse módulo ele era fabricado pela Bosch. Infelizmente não existe esse módulo novo para vender, tá? Original. A gente tem algumas alternativas no mercado de qualidade bem duvidosa, diga-se de passagem. Às vezes é preferível que, no caso de defeito nesse módulo, você adquira o recondicionado, por incrível que pareça. Porque infelizmente a qualidade dessas peças de origem chinesa é muito ruim, tá? Turma, possíveis defeitos. Por ser um componente eletrônico, ele é um tanto sensível a problemas no sistema de carga e partida. Inclusive, esses dias a gente até acompanhou um amigo que teve um problema referente ao módulo, né? Ele teve apagamentos durante o funcionamento do carro, e ele percebeu que, num curto espaço de tempo, queimou 2 módulos desse, né? E o que ocorria no carro dele? Os cabos, né? No caso o cabo positivo, apresentavam uma resistência elétrica muito grande, muito provavelmente por zinabre. Então, essa resistência gerava uma diferença de potencial, né, no sistema elétrico, ou seja, uma circulação elétrica muito deficiente que provocou a queima do módulo, tá? Eu também tive um problema com esse módulo no meu Monza. Infelizmente, quando o veículo estava aquecido, o carro morria do nada, e para pegar um parto, você vinha aqui, tocava no módulo, ele estava literalmente pegando fogo. E ela é uma peça que não pode trabalhar aquecida. E nós substituímos resolvendo o problema. Então esses são possíveis defeitos que o módulo pode apresentar. Outro ponto crítico também é o conector elétrico. É necessário que ele esteja com essa capa de borracha ali bem montada, justamente para que haja proteção para a entrada de água, para a entrada de impurezas no conector. Inclusive esse conector você consegue achar ele no mercado para substituição, tá? Então, caso no teu carro esse conector esteja danificado, eu recomendo que substitua, tá? Com solda, com emendas termorretráteis, enfim, como se deve, tá bom? Nossa clássica bobina, que aqui no Opala, com ignição eletrônica, ela é montada dessa forma, de cabeça para baixo mesmo, tá bom?
Eu acredito que essa montagem ela foi escolhida pela engenharia para aumentar a durabilidade da bobina, haja visto que ela é arrefecida a óleo. Então, como você tem a saída da bobina aqui, ó, através do cabo, provavelmente dessa forma você tem um arrefecimento maior. Vocês observaram na foto que no sistema de ignição aplatinado, ela é montada fixa no cabeçote ali do motor, né? Aqui no sistema de ignição eletrônica ela veio aqui para o paralama, ok? E nós temos aqui, né, o cabo saindo ali para o nosso distribuidor. Tá vendo ali no centro, ó, esse cabo aqui? Ele que leva a corrente da bobina ao distribuidor. E o distribuidor por rotação distribui aí, né, através do rotor e do eixo, a centelha para os 6 cilindros aí, tá bom? Turma, um ponto crítico também do distribuidor, esse chicotinho, tá vendo ali que tem 2 fios, ó, um marrom e um verde? Bem, turma, esse conector com o tempo ele costuma ressecar. Nós tivemos problemas com um amigo, inclusive, que um dos fios quebrou bem ali no pé do conector, ó. E, naturalmente, o veículo não funcionava. Então, nós substituímos esse conector que também se encontra. E, na verdade, esse chicote inteiro você encontra novo, no caso de necessitar substituir. E, no caso dele, resolveu o problema na hora, tá? Um outro elemento que é necessário você substituir periodicamente, turma, é o rotor, que vai ali dentro do distribuidor, tá? Eu vou mostrar uma foto dele para vocês aí agora, para que vocês entendam o que é esse rotor. E, né, agora já viram que era o rotor. Esse rotor ele se desgasta de tempos em tempos, tá, turma? Então você também precisa controlá-lo periodicamente e substituí-lo, assim como também a própria tampa do distribuidor, tá? Os elementos internos, o carvão interno, digamos assim, né, de cada um dos contatos também se desgasta, tá? Então é necessário que você substitua essa tampa de tempos em tempos. Ali embaixo, ó, onde vocês podem ver ali sobre o filtro de óleo, esse componente redondo ali, ó, é a cápsula, tá? Essa cápsula, ela é responsável por avançar ou adiantar o ponto de ignição conforme você acelera. É o famoso avanço de ignição e ela funciona a vácuo. Essa pequena mangueira que você está vendo aqui, ó, liga a cápsula até a base do carburador. Então ele extrai o vácuo através do carburador. E conforme você acelera, ele pode aumentar ou diminuir o atraso ali do distribuidor. Então é importante que essa cápsula esteja funcionando também a contento, tá bom? Agora, turma, nós vamos aqui para nossa pequena bancada. Eu vou falar um pouco para vocês a respeito das velas e dos cabos de ignição, ok? Nós vamos falar agora a respeito de cabos e velas de ignição, tá? Eu separei inclusive um cabo e uma vela que eu tenho aqui à parte, para que a gente possa falar um pouquinho mais. Primeiro vamos falar dos cabos, tá? É importante que você sempre controle a existência de trincas, tá? Muitas vezes essa borracha do cabo, ela pode trincar, ela pode abrir fissuras. Então, quando isso acontecer, você deve substituir o jogo de cabos, tá bom? Observe também os plugs, se há algum tipo de amassado, de dano, tá bom? Tanto do lado aqui, ó, do distribuidor, quanto do lado da vela, tá bom? É necessário que esses elementos não tenham nenhum dano, nenhum amassado, nenhuma quebra. Por quê? Cada ponto de quebra ou mesmo de trinca, por exemplo, no cabo, você tem um ponto de fuga de corrente. Então a centelha vai fugir por aquele ponto em que há uma trinca. E naturalmente você tem problemas no sistema de ignição. Então é necessário que se substitua os cabos. E com as velas de ignição não é diferente, tá? Eu vou até dar um jeito de focar um pouquinho melhor aqui, ó. Aqui nós temos a vela, e qual que é o principal indício, né, de desgaste da vela de ignição? É esse gap, tá? Esse jogo que existe entre o eletrodo máximo e o eletrodo positivo. Então é necessário que você controle esse gap, tá? Inclusive, você vai ver aí abaixo na legenda o gap padrão das velas de ignição do Opala, tá bom? Note que essa vela, inclusive, tá bem nova, ela tá aqui até de reserva, tá? Esse gap é o principal indicador de desgaste da vela. Além, logicamente, de quando você extrair a vela, você dá uma olhada no estado dela, observar se não há incrustação de carbonização, que pode inclusive ser úmida, que sinaliza que seu motor pode estar com a mistura muito rica, ou até mesmo com consumo de óleo do motor, né? Talvez pelo retentor de válvulas ou até pelo desgaste dos anéis e cilindros, tá?
Observar se, por exemplo, ela não está oxidada, que sinaliza, por exemplo, se seu motor for a gasolina, que você pode estar usando um combustível adulterado, principalmente com óxido de ferro, tá? Ou, por exemplo, no caso de um motor a álcool, você pode estar utilizando um álcool com uma quantidade de água muito grande, tá bom? Observe também, turma, se não há nenhuma trinca na cerâmica, tá? No isolamento, porque se houver qualquer trinca nesse corpo, vai ser um ponto de fuga. E naturalmente você vai ter falhas e problemas sérios aí no sistema de ignição do teu carro, ok? Fernando, você recomenda alguma marca? Eu não tô ganhando nada para isso, tá? Mas eu acho que produtos bons a gente tem que recomendar. Gente, para vela e para cabo, NGK sempre, tá bom? É a melhor marca que nós temos aí no mercado. Inclusive, ó, vai uma recomendação também. Por favor, quando você adquirir velas e cabos, antes mesmo de você comprar, de você pagar lá no caixa, pede pro balconista da autopeça apresentar as peças para você e enxergue, tá? Tente ver na caixa, que eu estou usando uma caixinha aqui da Delphi, mas tente ver na caixa se não há nenhum indício, por exemplo, de erros de grafia, uma caixa às vezes que parece até de um produto falsificado, porque infelizmente velas e cabos de ignição são os produtos mais falsificados hoje em dia. A gente é vítima de falsificação de autopeças e os principais produtos são exatamente esses aqui, ó, velas e cabos. Então segue esse cuidado para vocês, tá bom? Eu vou colocar também, turma, aí agora a descrição, tá, do tipo de vela de ignição, conforme indica o manual do proprietário e o período de troca para essas velas de ignição, tá bom? Bom, turma, basicamente é isso, tá? Que a gente fala sobre o nosso sistema de ignição. Para você que ainda não é inscrito, por favor, se esse conteúdo te agradou, se inscreve no nosso canal, siga as nossas redes sociais, tá? E acompanhe esse nosso quadro que é feito com muito carinho. Sábado que vem tem mais, fique com Deus, um forte abraço e até lá!